Ok, né? Muito bem, vamos mais uma vez então cumprimentando a todos, né? Já mais uma vez chegando para mais um das nossas edições dos Yoga Sutras. E assim nós vamos, né, então, nesse exato momento, nos aproximando cada vez mais do término de toda esta jornada, agradecendo muito a tudo que nós conseguimos realizar, né, durante todo esse tempo, a companhia dos mestres, né, a gente somente, acho que pede carecidamente desculpa a eles pelas nossas imperfeições como ferramenta, para que nós possamos, né, ser melhores instrumentos, né. Se toda e qualquer falha ocorreu, nós pedimos desculpa referente à nossa falta de sensibilidade ainda moral, né? Falta ainda de afinamentos, de, vamos dizer assim, esse azeitamento, né? Essa lubrificação para poder estar na verdadeira sintonia e trazer as verdadeiras ou mais profundas informações sobre os aspectos, né? E também sobre as observações referentes aos Yoga Sutras, né? A gente tentou ao longo deste ano, ou ao longo destes anos, né? Foram, talvez, agora não tenho um dado adequado, foram quase 4 anos, né? Não foi bem 4, foram 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses, 3 anos e... uma jornada que nós estamos praticamente findando. E fica sempre um sentimento, uma dúvida de ter deixado algo para trás. Claro que algo ficou, né? Mas não pela nossa incapacidade, talvez, mas por muitas vezes estar desajustado, não estar devidamente harmonizado, não estar devidamente sintonizado, não estar devidamente equilibrado, né, para poder prestar todo o auxílio ou todo, né, o entendimento, ou trazer a profundidade, ou rasgar véus, né, mais profundos sobre as exposições dos Yoga Sutras que nós estamos realizando. Mas é um caminho que de coração nós deixamos, né, uma jornada que nós, com muito carinho, muito desejo, a gente, muito carinho, muita força de vontade profunda foi realizada, né? E a gente deixa à disposição da humanidade, de todos que vão trilhar esses caminhos, sempre com esse desejo real, essa vontade de que tudo isso sirva de verdade, de ancoradouro, né, sustentáculo, alicerce e desmistificação ou ponto de apoio para que todos possam, porque por aqui passar, sair bem melhores instruídos, bem melhores alicerçados, bem melhores balizados ou com, né, pelo menos alguns conceitos não errôneos, mas assertivos que possam, né, servir para essa jornada. De coração eu acho que foi isso que, quando a gente fala acho, não porque a gente não tem certeza do que a gente quer, mas a gente fala acho no sentido de que não sabemos se conseguimos isso, né? Mas a vontade era de ser um ancorador, né? Um serviçal a serviço dos yogas, um auxiliador para descortinar faltas de entendimentos e clarificar muitas coisas, né, dentro do caminho para os nossos irmãos, né, da jornada. Evidentemente que seria agora mais fácil nós voltarmos todo o livro, começarmos do ponto inicial, do ponto zero, e trazer, né, tudo de novo. Tudo de novo, tenho certeza que nós agregaríamos mais, traríamos mais o peso de bagagem de conhecimento. Afinal de contas, acho que nós já estamos aí há pouco mais de 15 anos nessa jornada, então cada vez mais a gente vai trazendo conhecimento, né?
Pois bem, meus irmãos, nós estamos na quarta sessão, 32º Sutra, né? Nós estamos então hoje 32, 33 e 34. Né? Então nós estamos aí a 3 sutras, né, de fechar essa jornada. Significa que quando concluirmos esse sutra, faltarão 2, o 33º e o 34º. Né? Então nós vamos estar já muito perto de concluir esses trabalhos, né? Muito perto de finalizá-los. O título do Sutra de hoje, da quarta sessão, ele fala assim, ó, tendo os 3 gunas, cumprindo o seu objetivo, o processo de mudança nos gunas chega-se ao fim. Né? Nós temos que atentar muito bem para quando façamos a leitura desse sutra, para a palavra, o processo de mudança nos gunas chega ao fim. Tá? Não podemos ter conceitos errôneos do que esta frase quer nos trazer assertivamente. Nós temos que ter de verdade o entendimento do que essa palavra quer destacar ou quer dizer no contexto desse título, né? O processo das mudanças nos gunas chega ao fim, né? Para quem conseguiu a autoiluminação. E quando fala-se, chega-se ao fim, não significa que há uma separação eterna. Né? Mas ele não há mais ligações de servidão ou escravidão a Purusha. Né? Purusha passa então a ser senhor, vamos dizer assim, desta relação com os 3 gunas. Não mais, né, essas relações, elas entrarão, ocorrerão, ou se facearão, né, ou em regime de servidão e escravidão. Né. Igual todos nós estamos enredados, né, nós estamos, por assim dizer, presos e lameados, nós estamos em avidya, nós estamos, vamos dizer assim, não sei se a palavra vai ser adequada a colocar aqui, furtivos, né, nos contextos dos gunas. Nós estamos no véu das ilusões, das ignorâncias, né, mas a partir do momento que a autorrealização chega, encerra-se para aquele que está em autorrealização o domínio de Paktari, mas não significa que ele ausenta-se de Paktari, né? Ele torna-se o verdadeiro, né? Ele torna-se o verdadeiro senhor, auto-iluminado, autorrealizado, e se assim ele achar necessário ou quiser, né, desdobrar-se através dos reinos de Paktari, poderá sim fazer, mas jamais terá as relações de servidão e também, né, de ignorância, de escravidão, o véu de Maya não mais fará seus efeitos, né, não mais terá o seu efeito sobre esse Jiva Mukta, né, não terá mais os mesmos efeitos. Então ele passará a utilizar-se, né, desta relação para finalidades, para propósitos, né, muitos especiais e específicos, mas sem a geração dos karmas e sem, né, cair novamente nas garras deste jogo dos gunas. Que consequente a vidya, maya, né, ilusão, maya, servidão, escravidão, e tudo vem na consequência de tudo isso. É lúcido, né?
lúcido, com consciência, a consciência ativa realizando. E assim, então, né, ele pode estar participando e auxiliando do processo, sendo colaborador, cooperador, né, em todo o caminho do processo, sem envolvimento com este mundo. As sombras não mais o aprisionam, mas ele passa a ser, né, portador da luz, né, oculta, da luz suprema, e não mais se envolve, né, pelas projeções de sombras que Pactri, né, sempre está realizando. Então há muito entendimento, muita compreensão, muita evolução e um envolvimento, né, um envolvimento que se realiza, um envolvimento que se faz, mas sem esse íntimo, né, sem esse íntimo relacionamento de aprisionamento. É muito interessante isso. O sutra anterior, meus irmãos, né, o sutra anterior dizia assim que em remoção dessas obscuridades, das impurezas, aquilo que pode ser conhecido como a mente é insignificante em comparação ao conhecimento limitado obtido na iluminação, né? Então diz que qualquer resultado elevado à potência infinita, né, traz elevado à impotência infinita traz um resultado desconhecido, mas há um resultado de infinitude, há uma equação, né? Há uma equação sobre tudo isso. E acho que é interessantíssimo nós refletirmos então que a partir do momento que ele está nessa potencialidade, aonde não há mais margem de mensuração, vamos dizer assim, é o infinito, é o eterno, né? E quanto ao eterno e ao infinito, não há como nós balizar medidas, não há como cunhar formatações, não há como nós cunharmos, né, um conceito, uma mensuração, mas apenas a gente traz alguns sentimentos, algumas definições para simplesmente conceitos concretos mentais para que nós possamos meditar e um pouco mais sobre isso. Até vai uma dica, né? Quando vocês estiverem nas suas meditações reflexivas ou meditações mais profundas, meditem no eterno. Coloquem a consciência de vocês no eterno, né? Tente projetar vossas consciências no eterno. E uma paz, sentimentos, né, transcendentais, sentimentos profundos habitarão em vossos corações, lhe trarão, né, experiências, né, compensadoras e maravilhosas, né? Então, a partir do momento que é rasgado esse véu e a liberdade plena começa a se fazer parte, a autoliberdade, né, essa liberação, essa liberdade, ela é suprema e plena, né? E ela é constante. Então, todos os mecanismos relacionados às relações entre Purusha com a relação de Pactri, estabelecida pelos 3 pontos dos gunas, né, cessa-se. Nós temos que ver, e nós vamos dar um passeio em tudo isso, que a própria manifestação da consciência entrelaçada, né, a própria consciência, a sua manifestação de consciência, no relacionamento com os gunas, ela traz, né, todo certo de toda a continuidade de um mecanismo, né, de funções relacionadas às modificações dos estados dos próprios gunas. A consciência, né, a consciência ainda envolvida com os estados dos gunas, ela tem, né, um envolvimento, uma participação em determinado sentido nesse íntimo relacionamento, né? Mesmo que isso parece que escapa-se ao conhecimento, parece que escapa-se ao entendimento, mas essa relação ocorre, inclusive essa relação está ocorrendo agora aqui, né? Nosso estado de consciência apoiando-se sobre, né,
a servidão e a escravidão, e o estado em que se encontra está se relacionando com as questões da matéria, identificando-se com ela, servindo-se a ela, perdido nesse estado ilusório, sem compreender sua verdadeira posição, mas está relacionando-se com ela, com Purusha, né? Nós estamos tendo relações com esses estados dos gunas, estamos precipitando o estado dos gunas através das irradiações e manifestações, e somos precipitados pelos estados dos gunas, né? E assim nós estamos nesse íntimo relacionamento, assim nós estamos vivendo nessas condições, nesses fatores, e ao mesmo momento estamos sendo exercitados, treinados, capacitados pelos campos evolutivos, a cada vez mais, né, nós clarificarmos o nosso banco de memória, bem o Chitta, clarificarmos nossos conhecimentos, para que nós possamos depurarmos-nos, né, dentro desse conceito, desse condimento, dessa condimentação, desse caldeirão de situações que estão decorrendo. Até que no momento que nós começamos a internalizar, a retornarmos intimamente para a base do qual nós somos a chispa e a centelha, começamos a entender então que nós devemos harmonizarmos e retornarmos para internamente, para que internamente nós possamos galgar os graus mais superiores por intermédio de Samadhi, e a partir de Sabija Samadhi, né, Samadhi sem semente, Dharma Mega Samadhi, o último grau em Samadhi, nós podemos conseguir então essa autolibertação, nós podemos então conseguir esta liberdade, e assim nós saímos da sujeição, né, relacionada com o mundo de Pacta. E evidentemente que é um discurso simplista, palavras fáceis de serem colocadas, mas tudo isso denota, né, um esforço descomunal. Tudo isso se perfaz em uma longa jornada evolutiva de muitas e muitas vidas, mas isso é um piscar de olhos para quem está na eternidade, né? É como ver, né, todo o processo de uma semente já desenvolvida no último formato que é para ser, até o fim daquele ciclo, daquele propósito que aquela maquinária, né, foi criada, ou aquela substância foi criada, antes mesmo de que aquela substância possa estar realizando tudo isso, né? Então é ter todo o processo, todas as ideias, todo o contexto de todo dentro de si, e ser, de certa forma, participante em tudo isso, né? E estar intimamente conectado a todas as coisas e a tudo, né? Se assim querer, nessa relação com esse estado de Pacta, porque Purusha passa a ser, então, né, ele passa a estar em um estado de não perturbação pelos gunas, os gunas não o perturbam e ele encontra-se, então, autoiluminado. Não que ele não possa entrar em contrato, em relação, novamente com o Pacta, mas essas relações passam a ser relações eu quero achar a palavra mais adequada para não ficar tão supérfluo, mas as suas relações não são mais relações de servo, não são mais relações de escravo, e nem também são relações de, vamos dizer assim, um passante, né, ou uma pessoa que está envolvida, está em estado ébrio e não está entendendo o que está acontecendo. Não, pelo contrário, ele passa a ser senhor, atuante, né, chefe, líder, rei, né, vamos dizer assim, um ordenador, um grande silão, um grande mestre, né? Ele passa a ser uma divindade no meio de tudo isso, né? Ele passa a ser, né, uma divindade muito profunda, a estar realizando então trabalhos, a estar realizando então os propósitos que está sendo vindo relacionados, os propósitos que está sendo relacionado ali sem sequer este envolvimento aprisionador por parte de Pacta. Então é mais ou menos isso, né? Nós temos que ver aqui que fala assim, ó, tendo os gunas cumpridos o seu objetivo, né? Tendo os gunas cumprindo o seu objetivo. O objetivo, então, dos gunas é de proporcionar essa experiência, proporcionar esse período, proporcionar
né, vamos dizer assim, esse desenvolvimento de todas essas capacidades que estão latentes e são inerentes e fazem parte de Purusha, né? Então, quando tudo se cumpre, o próprio processo das mudanças no Purusha, dos gunas chegam ao seu fim nas relações que se perfazem para esse Purusha, que conseguiu estar em estado de Kaivalya, a autoliberação, né? Evidentemente que nós temos que entender que todo o processo relacionado aos gunas para os demais Purushas que ainda estão envolvidos ali continua, né? Ali consegue. Então todo esse vórtice não seria a palavra certa, vamos dizer assim, todo esse objetivo, esse propósito dessa seara evolutiva ainda, ela segue em continuidade, segue em sequência, né? Se nós olharmos hoje, né, uma divindade solar, ela está desenvolvendo, né, então, um campo de relações onde vira um celeiro, um abrigo para desenvolvimento de diversas vidas, mas ela está não envolvida, né? Ela está não envolvida com todas essas questões, né? Ela não está envolvida, então, com toda essa questão de servidão, mas sim de senhor, né? Nada de servidão, e sim de sendo, então, um senhor, né? Nessas relações com o Paktri, né? Paktri passa a se transformar em instrumento, né? Paktri passa a estar, né, sendo apenas uma ferramenta a ser utilizada para que possa ser realizadas atividades propostas para um fim, que é o fim de se transformar-se em novos celeiros para o abrigo do desenvolvimento, né? E claro que, evidentemente, todas as potencialidades, tudo o agregado potencial infinito, está escrito aqui, destaca-se para nós, né, de capacidades, jamais aquele Purusha perde-se tudo isso, e jamais aquele Purusha passa a ser servo ou escravo em Paktri. Mas relaciona-se, se assim desejar, continua os seus relacionamentos, se assim quiser, e continua, né, fazendo as suas relações, né, continua tudo isso. No entendimento das buscas que realizei, especifica-se que se evidentemente nós estamos abrigados num corpo, né, nós estamos abrigados, mas assim, se nós conseguimos atingir o estágio de Kaivalya, cabe-se a nós, né, decidir se vamos continuar enredados nesse corpo, se vamos continuar seguindo essa jornada, nós podemos até encerrar o processo e partir. Mas, evidentemente, se assim quisermos ali permanecer, nossas relações não são mais as mesmas, né? Nós vamos estar muito cônscios e lúcidos do estado do que nós estamos, vamos estar entrando em todos os estágios, né, logo após o centro Laya que nós vamos querer estar entrando e fazendo todo tipo de proezas que nós queremos estar realizando e situações que nós queremos estar envolvendo. É interessante falar quando nós falamos infinito também, interessante de destacar que o espaço-tempo passa a ser nulo, né? Não há mais distâncias, não há mais tempo, né? Processo de passado, processo de futuro, processo de presente, tudo isso passa apenas a ser um ato no sentido de um nó, né? uma amarração, vamos dizer assim, para quem está envolvido nos estágios, então, nos estágios ilusórios de todas essas relações. Acho que é interessante nós fazermos o seguinte, né? A gente vai dar uma passada, aqui fala aqui para nós observarmos a seção número 2, os sutras 23, 24, sutra 18 também é citado, são sutras que falam das relações dos kleshas, né? Mas acho que é interessante uma passagem nesses sutras, porque esses sutras, alguns deles, um deles indistinto, né? Ele vai falar dessas relações, ele vai comentar, né? Ele vai trazer especificações sobre as relações dessa servidão, né? Desse relacionamento através dos kleshas relacionados aos gunas. Aqui no Sutra 22, o 23
23º Sutra da segunda seção, o seu título diz assim, ó: o propósito da união de Purusha e Paktri é a conscientização pelo Purusha da sua verdadeira natureza e do desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Paktri. Então a gente percebe que estabelecido-se este propósito e consumado esse objetivo, né, ele finda-se, mas os desenvolvimentos dos poderes inerentes a Purusha e potencialidades inerentes à Paktri continuam, então, para esse Purusha, né, para esse que chegou ao estado de Purusha, né? Então aqui diz assim, ó: por que Purusha é levado a entrar em contato com Paktri? A resposta é: para desenvolver os poderes latentes em Paktri e em si mesmo, e assim possibilitar-lhe conquistar a autorrealização. Eis, em síntese, a ideia completa da evolução. Mas é necessário desenvolver um pouco mais esta ideia para que a perfeita compreensão das suas implicações. Vejamos, de início, quais os poderes que Purusha e Paktri mencionados no Sutra. A fim de compreender, temos que recordar como a evolução total conduz a um gradual desenvolvimento da consciência por um lado e para e passo do aumento da eficiência dos veículos pelo outro lado, não considerando o reino mineral, no qual o desenvolvimento da consciência é rudimentar e se torna quase imperceptível. Verificamos ao estudar os reinos vegetal, animal, humano, que neles a consciência apresenta um notável aumento no grau de desenvolvimento, na medida em que se passa de um reino para o outro. E lado a lado com seu desenvolvimento da consciência, verificamos que o veículo também se torna cada vez mais complexo e eficiente para a expressão do desenvolvimento desta consciência. Não somente verificamos um substancial aumento nesta dupla evolução de vida e formas na medida em que se passa de um reino para o outro, mas a evolução, degrau por degrau, de tal modo que se pode ver a escada da vida em sua totalidade, tanto quanto permitam nossas limitações, estendendo-se do reino mineral ao estado civilizado do reino humano, praticamente sem faltar nenhum degrau. Então a gente pode, eu quis fazer uma leitura, poderia ter encerrado antes, mas quis estender-me um pouco mais para nós aproveitarmos um pouco de reflexão de tudo isso. Então a gente vê que há mais, né, desenvolvimento dessas relações com Paktri, a gente percebe tudo isso, mas ao mesmo momento também a gente percebe que Purusha, ele entra, né, passa por esses estágios, esse processo evolutivo e desenvolve-se também as suas capacidades. Então essa relação chega-se ao fim, né, no estado de escravidão e servidão. Vamos fazer uma leitura um pouco do Sutra da seção de número 224, ele diz assim, ó, sobre a causa da união, né, ó, a sua causa, a união de Purusha e Paktri, é a falta de percebimento por parte do Purusha de sua real natureza. Muito bem claro, né? Agora aqui, a partir do momento que percebe sua própria natureza, Purusha, né, em processo de Kaivalya, e todo o processo dos clashes, e toda essa ilusão, todo o Maya, a ignorância, chega ao seu fim, ele passa-se, né, e se ele quiser, então, com percebimento, envolvimento, então, com Paktri, né? Após ter apresentado no sutra anterior o propósito da união de Purusha e Paktri, Patanjali apresenta neste a efetiva causa da união, ou os meios pela qual ela é produzida. Deve-se notar que a palavra Hetu é usada tanto como sentido de objeto como causa verdadeira, mas nesse sutra está sendo usada como em último sentido. Por sua própria natureza, Purusha é eterno, onisciente, livre em sua involução na matéria, que envolve enormes limitações, é produzida pelo fato de ele perder o percebimento da sua real natureza. O poder que o priva deste conhecimento, ou melhor, o percebimento da sua real natureza, é chamado Maya,
ilusão na filosofia hindu, sendo que o resultado dessa privação de conhecimento é o domínio de avidya, da ignorância. É óbvio que palavras ilusão e ignorância são utilizadas no sentido elevado e quando não muito tem um vislumbre de um verdadeiro significado dessas palavras. Para compreender Maya e Avidya em seu real sentido, é necessário resolver o grande mistério da vida e libertar-se do seu domínio. Este é o fim e não o ponto de partida da busca. Perfeito, acho que já deu para nós trazermos então um grande pé de apoio, né, para essa íntima compreensão e razão de todos esses propósitos. Nós vamos agora dar uma passada no Sutra 18. O Sutra 18 ele é mencionado no final desse Sutra, né? E o Sutra 18, da segunda sessão também, ele fala sobre o seguinte tema, que também tem as relações, né, com o estado dos kleshas. Ele fala este seguinte tema aqui que nós vamos estar trazendo para vocês. O lado objetivo da manifestação constitui dos elementos dos órgãos dos sentidos. Ele tem por natureza cognição, atividade, estabilidade, os gunas, né? Sattva, rajas e tamas, e tem por propósito proporcionar ao purusha experiência e libertação. Interessante, né? Em 2.18 vemos como as mentes magistrais desenvolveram uma ciência do yoga e tiveram a capacidade de ir ao âmago das questões e depois separar o essencial do não essencial. Patanjali analisou e colocou ante a nós nos fatos fundamentais relacionados com a natureza essencial do mundo fenomenal, suas percepções e seu propósito. Primeiro, ele apresenta a natureza essencial de todos os fenômenos que são objetos de percepção. Estes, de acordo com a concepção muito conhecida da filosofia hindu, são realmente compostos de 3 gunas, cuja natureza será explicada adiante. Ele, então, esclarece que a percepção do mundo fenomenal é de fato o resultado das interações dos bhutas e dos indras, os elementos e os órgãos sensoriais. Por último, menciona o propósito e a fundação do mundo fenomenal, que é duplo. Proporcionar experiência aos purushas, que parecem estar evoluindo nele, e, em segundo lugar, através dessas experiências, conduzi-los gradualmente à emancipação da ilusão, tá? Levá-los ao estágio de Kaivalya. Então é muito interessante, acho que nós termos essas relações bem balizadas dentro de nós. Acho que é muito interessante esse sutra para que fique em nós, né, um entendimento do que ocorre quando chega-se ao estágio de Kaivalya. A gente percebe que nenhuma descrição desses planos são feitas, já citamos tudo isso, porque não tem como trazer, né, colocações para estágios tão fragmentados, né, do qual nós estamos, vamos dizer assim. Tendo os gunas cumprido o seu objetivo, o processo de mudanças nos gunas chega ao fim. Quarta sessão, Sutra de número 32. Para compreender esse sutra, é necessário recordar a teoria dos kleshas da segunda sessão, especialmente o item da sessão 2, Sutras 23 e 24, que indicam o propósito e os meios de unir Purusha a Paktri. Tendo sido cumprido esse objetivo, através da destruição de Avidya e da conquista de Kaivalya, a compulsória associação de Purusha e Paktri dissolve-se, natural e automaticamente. E com essa dissolução, chega a um fim a transformação dos gunas, né? Então a gente vê que os processos de Sattva, Rajas e Tamas, né, para este Purusha findam-se, né? E ele não está mais enredado, ele não está mais nos estágios, né? Ele não está mais envolvido, né? Ele não está mais envolvido nas relações e nas situações desse envolvimento compacto.
né? Então ele não encontra-se mais nesse envolvimento, dessas relações envolvidas com o pacto, mas a gente percebe que traz toda esta potencialidade, todo esse conhecimento, né? Traz todos esses agregados, vem embarcados, né? Vem de carona. E a gente percebe também que todo esse processo das relações dos gunas, eles são de certa forma assim criados, né? Eles são de certa forma, eles ocorrem, né? Para que haja então essa interatividade, vamos dizer assim, esse processo de fazer com que o Purusha que esteja relacionado com o Pactra possa crescer e avançar mediante então o seu caminho evolutivo e seu desenvolvimento. Seguimos a leitura, né? Deixa eu só, antes de seguir a leitura, acho que é interessante destacar. Eu estou com medo que o nosso microfone possa... Desculpa, gente, faz um barulho, né? Eu peço perdão. Vou só baixar um pouquinho aqui, só por causa do movimentar do queixo, não bater nele constantemente e os ruídos não ficarem, né, muito salientes. Peço desculpa a vocês. Mas é interessante nós destacarmos, e aqui o livro fala assim, ó, tendo sido cumprido o objetivo, através da destruição de Avidya e da conquista de Kaivalya, a compulsória associação de Purusha com Pactra dissolve-se natural e automaticamente. A compulsória, né? Não vamos dizer assim, compulsoriamente, diz que é um estado no qual a gente vai sem querer, nem que não queira, né? Nossos verdadeiros desejos e querer e vontades não são levados em conta, né? Não é assim que funciona, né? Tem que fazer, tem que se executar. Para o pessoal poder pegar, acho que o gancho dessa palavra compulsória e meditar, desculpa gente, e meditar um pouco mais sobre ela, né, e ter entendimento sobre ela, é a mesma coisa de uma pessoa uma pessoa comum, não querer morrer, né? Eu não quero morrer, não adianta, isso é um estado compulsório, é contra a vontade de cada um, né? Isso se vai e isso ocorre sem que nós queiramos, né? Por assim dizer. Então, acho que é um bom exemplo para nós poder entender o que significa esse termo de compulsoriedade. Então, essa relação, né, que fala sobre a Vidya, que tem relacionamentos, né, com esses estados, eles chegam-se ao fim. Então todas as ilusões, todas as dissipações, o envolvimento com a sombra e o envolvimento com as sombras e o envolvimento proporcionado pelas sombras chega ao fim, e para quem viu a luz, nunca mais o escuro tem os seus efeitos, né? Nunca mais a escuridão, quem viu a amplitude da luz e o irradiar de toda a luz, nunca mais em nenhum momento, né, toda essa relação com a escuridão tem algum sentido, né? Tem algum propósito. Quando nós estamos num quarto escuro, né, quando éramos mais crianças, nós tínhamos um medo terrível, né? Um medo que nos tomava conta, um medo, uma insegurança, e nós ficávamos incertos, inseguros, mas a partir do momento que nós ligávamos a luz, a tranquilidade tomava conta de nosso íntimo, né? Nós ficávamos mais uma vez tranquilos, mas nós não tínhamos o discernimento de entender que era só a ausência de luz que ali estava, que os objetos, a situação e todos o que ali estavam na mesma posição. É a mesma relação, né, que nós estamos tendo nesse exato momento, né, com o pacto. Nós estamos envolvidos na ignorância, nós estamos envolvidos nos processos e nós estamos como crianças, né, medrosas, inseguras, incertas, sem conhecimento. Mas quando acendermos a luz e a luz brilhar, né, efetivamente sobre essas consciências, sobre nós, e haverá o rasgar do véu e todo esse discernimento sobre esse processo, nós vamos estar então, né, findando-se os medos e, claro, tendo esclarecimento. E nunca mais, né, mesmo que a luz voltar a ser apagada, nunca mais vai ter a mesma relação do que tinha anteriormente. Os medos se vão, as ligações
contudo aqueles grilhões ficam se perdidos e nós passamos a ser então mais senhores, né? Mais senhores. De acordo com a filosofia do yoga, a condição de quietude de Paktri, conhecida como Samyasvata ou Samyasvata, é perturbada e as incessantes transformações dos três gunas começam assim que Purusha e Paktri são unidos. Estas transformações prosseguem enquanto se mantém a associação e terão de chegar ao fim quando a associação dissolver-se, da mesma maneira como se interrompe uma corrente elétrica quando se remove o campo magnético em um dínamo, ao cessar da perturbação em Paktri e a reversão dos gunas, a condição harmônica ao que ocorre em seguida como resultado natural da dissociação de Purusha e de Paktri. Eu estava aqui fazendo uma reflexão, né? Imaginamos um lago muito sereno, muito tranquilo, né? Uma água límpida, no qual nós possamos observar todo o fundo, nós possamos ver os peixes, né? Nós possamos ter todo um deslumbramento como se fosse um espelho, uma tela refletindo-se, algo muito bonito, né? Então a gente vem entusiasmado e seduzido por aquela coisa linda e colocamos o nosso braço naquela água, né? Colocamos o nosso braço. Quando nós colocamos o nosso braço, nós estamos perturbando essa paz e essa calma dessas águas límpidas. E no agitar dessas águas límpidas, né, e no agitar de tudo isso, faz com que o lodo ao fundo mexa-se, né, o fundo que tem no fundo desse mar mexa-se e começa a se produzir, né, uma certa, vamos dizer assim, um certo desfusão, desfocamento de toda aquela qualidade daquela imagem, a gente já não começa a ver mais o fundo. Então a gente não começa mais a ter aquela mesma brilho, aquela mesma coisa, porque nós revolvemos, nós perturbamos os estágios, né? Nós perturbamos a paz e a calma que estava naquelas águas ali, né? E aí nós queremos ver todo aquele fundo decantado, queremos ver tudo aquilo e aquilo não ocorre, né? Aquilo não se cessa. Então nós pacientemente retiramos novamente o nosso braço, paramos de perturbar tudo que está ali, aguardamos, né, novamente calmar-se, decantar-se aquela poeira, aqueles resíduos que ficam no fundo, as águas param-se novamente de estar em aqueles estágios de vibração, de inquietude, e elas voltam para o estado, né, de calmaria, e novamente nós consigamos ter um estágio no qual anteriormente ali estava. Então tudo volta à sua tranquilidade, à sua serenidade, né? Então a gente está ali vendo tudo isso. Mas a partir de um determinado momento nós conseguimos, né, a partir das potencialidades desenvolvidas, a entrar em sintonia novamente com esse lago sem sequer, né, ser agitado e perturbar o que está ali no fundo, e vamos conseguir interagir com esse lago sem estar, né, ali preso à servidão, preso à ignorância e aos estágios relacionados àquele que não tem a devida compreensão sobre tudo isso. Acho que é um exemplo bem interessante, né, para que nós possamos meditar grosso o entendimento, mas que possamos tirar algumas conclusões dessas observações, né? A gente pode tirar observações quando a gente fala da consciência entrando nos gunas, né? A gente precipita, a gente agita, né? A gente relaciona-se com ela de certo envolvimento, e claro que nós nos envolvemos e a partir daí nós nos perdemos então pelas agitações dessas águas. Nós estamos então envolvidos nessas águas e essas águas elas começam a trazer certas formas, imagens, e não fica mais nítido e nós começamos a ficar no estado de ignorância. Então nós temos que estar em meditação calma para atingir uma pacificação, uma calma, permitir que nós consigamos, né, acalmarmos-nos e enfim conseguimos acalmar esses gunas dessas relações para que nós possamos conseguir
emergir novamente, né? E claro, sair desse estado no qual nós estamos, tá? Vamos lá então. Só para nós aprofundarmos um pouco mais no entendimento, né? O que significa a reversão de Pactri em Samasvyata, né? O Samasvyata, vamos dizer assim, significa que Purusha e Pactri, eles reverteram o seu estado original e estão perdidos os valiosos frutos do longo do processo evolutivo? Não. O Purusha preserva a sua autorrealização, enquanto o Pactri preserva a capacidade de responder instantaneamente a sua consciência, a consciência do Purusha, e a de servir como instrumento da sua vontade através dos eficientes sensitivos veículos formados ao longo do processo evolutivo de desenvolvimento. Interessante destacarmos aqui e fazermos as observações que todas as potencialidades, todo o conhecimento, tudo que é adquirido nesta evolução, tudo isso perfeita-se, né, para Purusha. Então Purusha não vai perder, né, tudo o que foi conquistado ao longo deste processo, né? Aqui diz assim, ó, de servir como instrumento da sua vontade através dos eficientes e sensitivos veículos formados, capacidades, veículos, potencialidades, tudo que se pode se imaginar, né, ao longo do processo evolutivo de desenvolvimento, né? Então jamais perderá-se todas as coisas, inclusive chegarão à potência infinita, como nós estávamos aqui comentando, né? Rasgando-se o véu de Atman, o infinito, tá? Os poderes infinitos estão então ali, né? Doravante, porém, o Purusha não está preso pelos veículos que estava antes de alcançar Kaivalya. Poderá manter os veículos nos diferentes planos de manifestação ou deixar que se dissolvam, mas conservarão sempre na sua forma potencial, prontos para entrar em atividade sempre que o Purusha desejar usá-los. Ponto. Vocês percebem que fala que ele pode partir, né? Partir, seguir os seus caminhos, finalizar as suas relações, pode-se cumprir, ou ele pode ali permanecer e continuar, mas nunca mais da mesma forma e da mesma maneira, né? Interessante também de se meditar, de termos as percepções que, evidentemente, ele poderá expressar-se até mesmo com as suas potencialidades e todos os seus graus de potência, então de uma forma diferente. E ele pode fazer isso continuamente, né? Recolhe-se, né? E aparece no momento necessário, da forma que quer aparecer e como quer aparecer, utilizando-se de todo o seu poder, nunca mais nas mesmas íntimas relações de servidão, sempre que Purusha desejar usá-los. Ele os utiliza como simples veículos, né? Simples veículos para a sua consciência, sem qualquer auto-identificação, e, portanto, isso significa que não acumula karmas ou samskaras, estando livre para desassociar-se deles e recolher-se em sua verdadeira forma, sempre que assim ele quiser e sempre que a sua vontade se imperar. Então a sua vontade vira, né, vontade de imperador, vamos dizer assim, de rei, né? Não há mais servidão. Não há mais servo, não há escravidão, não há mais ilusão, não há mais embotamento e todas as formas que nós possamos relacionar. A associação entre Purusha e Pactri agora é completamente livre e perfeita, não envolvendo nem servidão, nem compulsão. Essa palavra já foi bem definida para Purusha, né? Essa palavra compulsão já entendemos de mais profundo, né? Não há então nem servidão e nem compulsão. Ele destrói a ignorância, né?
no seu entendimento mais profundo que nós podemos entender sobre a ignorância. Ele destrói. Não há mais samskaras para mantê-lo preso ao mundo da manifestação, como no caso de um jivatma comum. O equilíbrio dos gunas, agora desenvolvido, é tão estável que eles revertem a ele imediata e automaticamente no momento em que Purusha recolhe sua consciência para dentro de si mesmo. Olha que interessante, né? No momento que ele recolhe-se, ele já pacifica, já calma, ele já tem o domínio, ele é senhor dos gunas, né? Então o equilíbrio dos gunas para o agora desenvolvido é tão estável que eles revertem a ele imediatamente e automaticamente. Ele passa a ser senhor, né? Autoridade, ditador, não vamos pensar no sentido de uma malditação, mas um ditador consciente, né? Pelo bem, pela calma, né? Sua consciência para dentro de si mesmo. Ok. Não apenas ele é perfeitamente estável, mas traz em si o potencial de assumir, do mesmo modo instantâneo, qualquer combinação que seja necessária à expressão da consciência. Nossa Senhora, não é instável, não somente é estável, né? Está em suas mãos. Como ele pode usar isso da forma que ele quiser, né? E pode se aparecer de um modo instantâneo em qualquer combinação. Isso é forte, hein? Isso é profundo demais, né? Qualquer combinação que seja necessária à expressão da consciência. O estudante deverá também ler a esse respeito no que foi dito na seção de número 2, no Sutra de número 18, no qual nós já estivemos ali dando uma girada, né? Dando uma passeada por ali, já andamos dando uma leitura sobre tudo isso. Assim, então, nós vamos já fechando, né? Nós temos ainda uns 5 minutos ali para, certa forma, fazer o fechamento, mas nós estamos já concluindo nossa jornada. O Sutra da quarta sessão, o 33º, ele é muito importante, gente, né? Ele fala assim, ó, Krama é o processo correspondente aos momentos em sucessão que se torna compreensível ao final das transformações dos gunas. Tá? Nós vamos estar falando sobre o acender e o apagar, né? Nós vamos estar falando sobre... Já falamos sobre isso, né? Nós vamos estar trazendo aqui uma observação muito, muito profunda, né, de tudo isso, né? Krama é o processo correspondente aos momentos em sucessão que se torna compreensível ao final das manifestações dos gunas. Nós vamos estar falando sobre isso, né? Esse apagar, essa palavra apagar, tem que ser observada com muita calma, né? Apagar do quê? E apagar em que sentido? De não mais existência? Não mais existir? O que é não mais existir? Como não mais existir? O que é isso? Né? E realmente isso se procede? Esse apagar leva a não a mais existir? Esse apagar está balizado em não existência? E o que é o estado de não existência? O que é essa forma, esse estado? Né? Deixa assim, não quero gerar confusões, mas é as situações para que nós possamos meditar sobre tudo isso, né? Nós vamos estar fazendo a leitura desse 33º Sutra. E depois, o 34º Sutra, que diz que Kaivalya ele é um estado de iluminação que segue-se a reabsorção dos gunas por estarem destruídos no objetivo do Purusha. Mas estando o Purusha, está estabelecido em sua verdadeira natureza, que é pura consciência. E aí fina-se, né, já o caminho dos Yoga Sutras. Então, a partir de hoje, está faltando 2 sutras para que nós possamos estar finalizando o nosso trabalho por aqui, concluindo todo o nosso processo que nós temos com vocês, e assim fazendo, então, o fechamento de tudo isso. Faltam quantos encontros? 2 encontros, né? Faltavam-se 3, agora faltam-se 2. 33º
e depois nós vamos ao 34º, finalizando o último encontro, para observações, simples demarcações no espaço temporal, para que não se percam as datas, não se perca o entendimento de quando tudo isso foi realizado, só para termos nos registros em anais, né? Nós estamos então dia 15 de agosto de 2021, o 33º, e dia 22 de agosto, o 34º Sutra, então bem nessa transição aí para o fim de agosto para o mês de setembro, né? Nós estamos bem aí. Interessante destacar que nós estamos, né, concluindo essa etapa. Não sei o que vai acontecer, se nós vamos relacionarmos em outras atividades, mas enfim, eu estou muito satisfeito de estar chegando até aqui e podendo fechar essa seara, né, e concluir tudo isso. Mas enfim, muito obrigado a todos que nos acompanharam e Namastê.